Bem melhor assim, né? Sem a máscara. Tudo bem? Você que está chegando agora, meu nome é Weberson, esse é meu canal, tá? É o Metanoia. De antemão vou te pedir duas coisas. Uma, não se assusta com o tema do vídeo. E peço perdão também pela qualidade, eu acredito que não vai estar das melhores hoje. Tanto a qualidade de áudio quanto a qualidade de vídeo. A gente não está nas condições ideais que gostaríamos de gravar. Mas tem algum tempo que eu quero fazer esse vídeo. E eu não sabia nem por onde começar, mas é necessário a gente falar sobre o uso de máscaras. E talvez você esteja falando agora, nossa, esse cara é um louco. A gente está vivendo o momento que está vivendo e ele tirou a máscara falando para não usar máscara. Não, calma, nós vamos falar sobre isso ainda. Mas antes de mais nada, se te interessa falar sobre esse assunto e sobre outros assuntos, curte aqui, tá, o nosso canal, se inscreve e compartilha com seus amigos. Vamos continuar interagindo mais, eu conto com a interação de vocês. E falar sobre o uso de máscaras no momento atual, tirar a máscara, é algo que talvez escandalize muitas pessoas, mas não se escandalize ainda. Porque eu não estou falando dessa máscara que eu acabei de tirar. Eu não estou falando das máscaras de proteção que nós temos usado para tentar ter uma vida, aquilo que nós estamos começando a conhecer como o nosso novo normal. A máscara que eu estou falando aqui são as máscaras que nós usamos no nosso dia a dia, e não as físicas, mas as máscaras que escondem a nossa personalidade, que escondem muitas vezes o nosso caráter. Você já parou para pensar que talvez você tenha vivido durante muito tempo usando máscaras? Talvez você esteja hoje usando uma máscara para encobrir a personalidade que é sua. E claro, a gente não poderia deixar de falar disso sobre um ponto de vista espiritual. Hoje, no mundo cristão, diga-se de passagem, algo que escandaliza ainda muitas pessoas não é a doutrina da igreja, não é a própria igreja, mas são as pessoas que estão dentro da igreja. São as máscaras que encobrem a personalidade dessas pessoas que estão dentro da igreja. E talvez você não saiba, talvez você nunca tenha percebido, mas você pode ser um desses casos. E eu queria te pedir, antes da gente continuar, tire a sua máscara. Tire a sua máscara. Hoje, falar de evangelho no mundo que nós vivemos, um mundo totalmente secularizado, um mundo moderno, onde as pessoas rejeitam certos tipos de crença, é muito difícil. E é muito difícil pelo julgamento que já foi criado nas pessoas no mundo em que nós vivemos. Hoje, a quantidade de escândalos, a quantidade de coisas que acontecem no âmbito cristão, e isso não depende de denominação, não depende se você é evangélico protestante, se você é católico, se você é de uma outra denominação cristã, mas o simples fato de você ser um religioso, de você ter fé em algo, de você crer, já atrai os olhares de muitas pessoas. E muitas vezes essas pessoas elas vão ser movidas ou travadas pelo seu exemplo. Pare para pensar sobre isso. Qual tem sido o exemplo que você tem dado no mundo aí fora? E mais do que isso, o que é que a máscara que você tem usado tem encobrido? Vamos refletir um pouco sobre isso? Não seria o primeiro caso que se falaria de máscaras no mundo cristão. E muitos séculos atrás, nós vemos na história bíblica a história de um casal chamado Ananias e Safira. Eles, assim como os cristãos da igreja primitiva, após a morte e ressurreição de Cristo, estavam naquele processo de avivamento. E aquele grupo de pessoas, elas tinham o hábito de compartilhar tudo entre si, inclusive os seus bens. E conta o relato no livro de Atos que Ananias e Safira eram casados. Após venderem uma propriedade, o normal seria que eles repartissem esses bens com os demais irmãos da igreja, os demais cristãos naquele momento. Mas ao invés de fazer isso, qual foi a inteligente ideia deles? Eles disseram que tinham vendido por um valor menor e repartiram aquele valor menor.
Olha, não era pecado você dar o valor que você quisesse, a propriedade era sua. Mas o que aconteceu ali foi que eles se vestiram de uma máscara de boas pessoas, de pessoas que não tinham vaidade, pessoas que eram abnegadas, e fizeram justamente o contrário. Eles foram de encontro àquilo que manda a palavra de Deus. Eles não foram sinceros de coração. E para quem já leu esse relato, já conhece bem a história. Para quem não leu, o final é muito simples. Os dois morreram. Os dois morreram não por castigo de Deus, mas como consequência da sua própria maldade. E às vezes eu paro para pensar, nós reclamamos muito da nossa vida, nós reclamamos muito das coisas que têm acontecido, mas será que as coisas que têm acontecido ao nosso redor não são consequência dos nossos atos? Será que não são consequências das máscaras que nós temos usado? Porque é muito difícil, e realmente é muito difícil, você viver um período da sua vida muito grande usando determinado tipo de máscara, encobrindo a sua personalidade real, o seu caráter. É muito fácil a gente adentrar em um espaço e fingir ser alguém que nós não somos. O difícil é manter esse personagem por muito tempo. E eu queria fazer um convite a você. Se tudo isso aqui que eu falei fez sentido de alguma forma, deixe sua máscara para trás. Viva uma vida de sinceridade, viva uma vida de honestidade com Deus. Talvez tenha algo ainda muito profundo em você que você tenha vergonha de revelar porque acha ser um pecado muito grande, acha ser uma característica que as pessoas não vão aprovar. E eu quero te dizer uma coisa: Deus, ele nos ama da maneira como nós somos. Ele está disposto a todo tempo a nos perdoar e a nos tratar, mas nós precisamos dar lugar para isso. Se você não se permitir ser usado por Deus, se você não se permitir ser trabalhado por Deus e continuar usando esse disfarce, essa máscara, continuar fingindo ser esse personagem que você não é, infelizmente as consequências só serão desastrosas. Você vai a cada dia mais embarcar numa viagem que não é sua, você vai a cada dia mais estar envolvido numa história que não é a sua, e infelizmente quando vier à tona quem você de fato é, o que muito provavelmente vai acontecer é que as pessoas elas vão se afastar. Então, seja sincero, seja honesto, seja quem você é. Independente do que as pessoas pensem, independente do que as pessoas julguem, seja quem você é. Seja sincero consigo mesmo, seja sincero com Deus. Esse é o grande desejo de Deus para as nossas vidas, uma vida de sinceridade, uma vida de honestidade, uma vida de verdade. Pois o próprio Deus é a verdade. Então, faz um favor para você mesmo e para as pessoas ao seu redor. E pode fazer sem medo, não use máscara. Use só as máscaras que a gente precisa para se proteger aí fora, dos vírus mundanos, das coisas deste mundo. Mas do seu caráter, não esconda, a sua personalidade não esconda, seja você mesmo. Tire essa máscara que está encobrindo o seu rosto agora e, com certeza, se você se permitir, o que as pessoas vão ver não é o que as pessoas vão ver não é alguém de natureza corrompida, mas alguém transformado por Deus e de uma natureza totalmente reluzente, que vai brilhar a luz de Cristo na vida de outras pessoas, tá bom? Fica com Deus. Se inscreve no nosso canal, se você gostou do vídeo, se você achou interessante, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, tá, com seus amigos, e vamos continuar tentando ser exemplo de Cristo, fazer a vontade de Jesus na vida dessas pessoas, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima.